de frente com a PUC, de frente com a PUC, de frente com a PUC, de frente com a PUC. Oi gente, hoje estamos recebendo uma pessoa mais que especial no nosso canal. Ela é a nossa base para a GISA 2018 e ela é formada em História e em Educação Artística. E ela é nossa professora de artes aqui no ERA em Santa Ana e é nossa orientadora para a GISA 2018. Então, eu estou falando dela mesmo, Onésia Lima. Tudo bem, professora? Tudo bem, Apuki? Vamos começar então. Então, hoje vai ser um pouco diferente a nossa dinâmica. Não vai ser eu que vou fazer as perguntas, mas eu tenho aqui 15 perguntas das pessoas do terceiro C que eu acho que todo mundo tem dúvida sobre a sua formação e sobre a sua atuação aqui como professora da ERA em Santa Ana. Então, para começar, a primeira pergunta é: quanto tempo você levou para decidir ser professora de arte? Eu comecei a ser professora de História, mas já sabendo que eu queria ser professora de arte. Eu iniciei o curso de História na Federal em 2003 e logo no primeiro período eu já me envolvia misturando História com arte. Inclusive, tive um professor que olhou para mim e disse: você está no curso errado, minha filha. Você tem que mudar de curso, seu universo está no centro de arte. Terminando História, entrei no estado para ser professora e também professora de teatro de uma ONG. Então, a partir desse momento eu vi, ok, a História é minha base, mas minha função é ser professora de arte. E a senhora não sentiu nenhum medo de seguir o que as pessoas estavam dizendo ou já estava no seu coração? Eu, assim, desde muito cedo, desde muito nova, eu sempre me identifiquei muito com a arte e com o teatro. Sendo que havia e ainda há um preconceito muito social sobre quem trabalha com arte vai morrer de fome, esses conceitozinhos que, claro, hoje está sendo debatido, está sendo recriado, mas na época, mais de 15 anos atrás, era bem evidente. Então, eu basicamente segui a carreira de História, com os olhos brilhando para fazer artes. Entrei no estado, entrei como professora no governo do estado, ganhando salário fixo. E a partir daí, eu disse, eu vou fazer o meu sonho acontecer. E eu vou começar a estudar arte na Federal. Fiz o curso de arte, custeei todo ele, livros, passagem, tudo, para poder depois entrar na rede integral de ensino com foco em História das Artes, como é que acontece aqui agora. Que legal. E a outra pergunta é: como você descobriu a paixão pela arte? Desde pequena. Com 2 anos de idade, minha mãe já me dava lápis, cartolinas para eu desenhar. Claro, eu não tenho isso hoje ainda, né? Porque tem mais de 30 anos essa documentação. Mas eu desenhava ônibus, desenhava o meu cotidiano que eu via pela janela da minha casa. Então, minhas primeiras obras de arte eram sobre o cotidiano, sobre os ônibus que passavam pela minha janela, sobre minha família. Inclusive, eu até participei de concurso pequenininha. Aí, com uns 7, 8 anos, participei de um outro concurso de desenhos, que eu desenhava a Praia do Janga. Ficou até exposto naquele, que é um hotel hoje, que é hotel não, que é um flat, que é Ondas do Mar. Ficou exposto lá. Aí foi bem assim, o desenho começou a fazer parte. E na 5ª série, o teatro começou a fazer parte também, onde eu fiz o meu primeiro personagem, que foi uma tartaruga. Caramba! Que era amiga de um coelho. E o que a senhora menos gostou no curso? E alguma vez pensou em desistir? Desistir não, porque como era um sonho, e eu sou uma pessoa perseverante, assim, que entrei e vou terminar, eu sempre faço isso. O que me deixou meio magoada no curso foi a postura de alguns professores, que eu esperava que a disciplina que ele lecionasse fosse, tipo assim, maravilhosa, e eu via uma certa despreocupação com a disciplina. Então, não foi o curso em si, foi a prática de alguns professores, pouquíssimos, graças a Deus, porque eu tive a sorte de ter vários professores maravilhosos do curso de artes cênicas. Que bom! E por que você decidiu seguir o rumo das artes cênicas? Como eu disse, comecei com desenho, mas depois eu me apaixonei pelo teatro em si. Então, 5ª série eu fui a tartaruga, na 6ª série eu fui uma aluna roqueira, num teatro da língua portuguesa da escola. Na 8ª série eu fui uma juíza.
Então, já fui a Maria Madalena na escola também. Então, desde o fundamental, eu me identificava com esse universo do teatro. No ensino médio, a gente acaba se afastando porque o foco é o Enem. Então, o tempo está vinculado ao quê? Estudar para o Enem. Por que a senhora escolheu ser professora ao invés de seguir a carreira em outra área? Porque eu queria ficar em Pernambuco, primeira coisa. Por questões pessoais. Então, se eu fosse seguir a carreira de artes cênicas, para eu ter uma formação um pouco melhor e ter acesso a conseguir viver disso, eu teria que sair do eixo Pernambuco-Nordeste. Porque aqui ainda existe uma dificuldade muito grande de se viver de arte, só de arte. Então, o que aconteceu? Eu preferi ir para a área da educação, né, para me manter, como existem muitos outros profissionais que vivem nessa vida dúbia entre ser artista e ser professor, ou ser artista ou outro tipo de profissão. Eu me dediquei mais ao ser professora de arte, que eu acabava juntando as duas coisas. Era minha profissão, era meu sustento e era algo que eu gosto, que eu me identifico, que eu me divirto. Então, por isso que eu não segui a carreira artística, mesmo tendo alguns pontos, participando de algumas coisas, mas eu tinha que decidir. Ou eu era uma coisa ou outra. Ou eu fazia bem feito um trabalho ou bem feito outro. Então, tive que escolher, infelizmente. Gostaria muito de estar em cena, gostaria muito de estar interpretando ou praticando a direção de arte como eu quero, como eu gostaria de fazer, desde a época da faculdade. Mas é questão de tempo. E eu quero muito me dedicar o meu final de semana às coisas que eu gosto. Você de frente com a PUC, de frente com a PUC, de frente com a PUC, de frente com a PUC.